Olá pessoal, então esse é o nosso primeiro vídeo de revisão de eletrotécnica industrial. Nós vamos falar de onde vem a eletricidade e as principais grandezas elétricas. Bom pessoal, de onde vem a eletricidade? A eletricidade está em tudo, né? Ele faz parte da matéria. Os elementos químicos tem lá os átomos, e no átomo nós temos no núcleo os prótons e os nêutrons, e na eletrosfera nós temos os elétrons. Esses elétrons têm carga negativa e os prótons têm carga positiva. O número de elétrons equivale ao número de prótons. Aí a somatória das cargas positivas mais as negativas dá zero. Então o átomo está em equilíbrio. Em alguns elementos químicos, os elétrons de um átomo se conectam com os elétrons do átomo vizinho. Eles se conectam tão fortemente que não há um movimento de elétrons. As ligações são rígidas, como no caso da ligação covalente. Já no caso dos metais, exclusivamente dos metais, os elétrons da última camada da eletrosfera dos átomos são sempre poucos, geralmente de 1 a 3. E por isso eles estão mais livres, o que permite um grau de movimentação maior dentro da molécula. Então, nos metais, nós temos lá uma quantidade de elétrons livres. São esses elétrons, essa liberdade dos elétrons que permite a condução de corrente elétrica. Essa aqui, gente, é uma animação de um átomo de cobre. Repara que só tem um elétron na última camada. Já esse é um átomo de lítio. Tem 3 elétrons e tem um na última camada. Repara como ele sai. E agora nós temos uma representação de um fio de cobre, onde nós vemos os elétrons livres na cor verde e o átomo na cor branca. Bom, então eu tenho lá meu fio de cobre com os átomos de cobre e na última camada desses átomos aquele elétron livre. Esse elétron livre se movimenta com facilidade. Se eu fizer uma experiência, se eu colocar em uma extremidade desse fio um excesso de elétrons, o que vai acontecer? Esse excesso de elétrons vai repelir os elétrons livres e os elétrons livres vão querer viajar para o outro lado do fio, onde não tem o excesso de elétrons. Nesse momento eu vou formar uma corrente elétrica. Então é demonstrado aqui nessa figura do lado direito e no lado esquerdo também. Aqui do lado direito nós vemos inicialmente o fio sem ter colocado o excesso de elétrons do lado esquerdo, e aqui na parte de baixo, quando eu coloquei o excesso de elétrons, a gente vê os elétrons livres, esses elétrons em azul, viajando para o outro lado. Tudo bem. Como é que eu consigo esse excesso de elétrons em um lado? Na verdade, essa diferença de elétrons de um lado para o outro, a gente chama de diferença de potencial, que é exatamente a nossa tensão, que é medida em volts. Como é que eu posso conseguir essa diferença de potencial? De várias maneiras. A diferença de potencial de cargas pode ser gerada em um processo químico, como é o caso das baterias, ou se não, em um processo de indução eletromagnética, que é o caso dos geradores. Nesse desenho aqui a gente tem um dínamo e do lado esquerdo nós temos uma bateria automotiva. Essa aqui é a única bateria que existe? Não, existem dezenas de tipos de baterias. Essa aqui é uma bateria chumbo ácido. Então, como vai aparecer a diferença de potencial nos polos da bateria? Na bateria abaixo, 2 metais diferentes são usados como polos. Veja aqui cobre e do lado direito zinco. Um destes polos tem uma tendência maior do que o outro a perder elétrons. Por que essa tendência? Justamente por causa da quantidade de elétrons na última camada.
Essa diferença de elétrons que causa a diferença de potencial, ou que a gente chama de tensão. O que vai acontecer, gente? Quando eu conectar esses dois polos com um condutor metálico, vai surgir um fluxo de elétrons que tenta compensar essa diferença. Esse fluxo é justamente a corrente elétrica. Qual que é a unidade da corrente elétrica? Como nós vimos já nas nossas aulas presenciais, a unidade de corrente elétrica é o ampere. E a unidade de tensão é o volt, ou diferença de potencial, né? A diferença de potencial e a tensão são a mesma coisa. Bom, internamente, pessoal, as baterias variam, mas o princípio de funcionamento é basicamente o mesmo, que é um princípio de oxirredução. Aqui do lado esquerdo eu tenho uma bateria de chumbo ácido, onde as placas são de chumbo, e tem um eletrólito de água misturado com ácido sulfúrico, e aqui uma bateria alcalina. Poderia ser também uma bateria comum, ou pilha, né? Uma pilha comum, que os componentes são zinco e carbono, né? E mais um eletrólito lá. Então, resumidamente, em um polo da bateria, eu tenho uma tendência de atrair elétrons e o outro polo de repelir elétrons. Quando há um caminho que une esses dois polos, nós temos um circuito e vamos ter uma corrente elétrica. Então, nesse desenho aqui embaixo, estou representando a corrente saindo do polo positivo e indo para o polo negativo. Essa aqui é a corrente no sentido que a gente chama convencional, porque muito depois se descobriu que acontece justamente ao contrário. No nosso curso, a gente sempre vai sempre adotar o sentido convencional da corrente, que é saindo do polo positivo para o polo negativo. Trabalho elétrico. Bom, a diferença de potencial pode ser aproveitada para realizar um trabalho elétrico, como, por exemplo, acender uma lâmpada. Então, se eu tenho em um polo uma tendência de perder elétrons e no outro uma de ganhar elétrons, eu vou ter uma corrente circulando. Eu posso aproveitar essa corrente circulando para acender uma lâmpada, como está aqui no caso do desenho à direita. Poderia ser um motor, poderia ser uma resistência, poderia ser um aparelho, né? Existem várias maneiras de aproveitar essa energia potencial definida pela tensão. Resistência, essa aqui seria a nossa terceira grandeza. Na verdade, os elementos colocados no circuito para aproveitarmos a diferença de potencial impõem uma resistência à passagem de corrente elétrica. Até mesmo os melhores condutores impõem esta resistência. Daí vem a terceira principal grandeza elétrica, chamada resistência. Dessas três grandezas, a tensão, a corrente e a resistência, o físico alemão, né, o Ohm, ele descobriu essa relação. Qual que é chamada essa relação? A famosa lei de Ohm, e ela é expressa pela fórmula aqui embaixo, V igual a IR. Então, V é a tensão, I é a corrente e R é a resistência. A unidade de tensão é o volt, a unidade de corrente é o ampere e a unidade de resistência é o ohm. Existe uma proporcionalidade entre esses três valores e eu posso usar a fórmula para calcular tanto a tensão, quanto a corrente, quanto a resistência. Eu vou precisar de dois deles para calcular o terceiro. Então essa aqui é a nossa lei de Ohm, que a gente vai usar nos exercícios. Esse aqui então seria o final do primeiro vídeo, gente. Obrigado.